sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado Federal, já foi ministro da Casa Civil, sempre fui muito ao Palácio do Planalto, ao gabinete do ministro e hoje senador. Tudo bem, como vai o senhor? Seja bem-vindo ao Bastidores CNN, senador. Bom, boa tarde a você, Gustavo, Tainá, Clarissa, a todos que nos acompanham pela CNN. É um prazer estar aqui nesse novo programa do CNN. Começo desejando muita sorte a vocês, a dupla que é a âncora do programa e ao programa mesmo, que o título é bastante interessante. Bom, eu tenho falado com muitos jornalistas, muitos colegas de vocês, que quem antecipa a reforma ministerial, muitas vezes está falando de uma vontade sua e não do que está na cabeça do presidente. A verdade é que o presidente se comprometeu, acha que é importante para o governo trazer mais 2 partidos políticos para a nossa base e pretende fazer. Ele adiou várias vezes, como já foi dito no papo de vocês, porque como o momento não é de uma reforma ministerial mais ampla, que poderia acontecer, por exemplo, em dezembro, janeiro, a avaliação de um ano do governo, eles são 2 lugares. Então a equação é como dar conforto a quem chega e qual o menor desconforto a quem vai sair. Eu estava brincando com alguém aqui da CNN antes de entrar. É como um amigo meu na época de sindicato dizia, é não matar o boi, nem deixar o freguês sem carne. Parece impossível, mas é a arte da política. Como fazer para você atender 2 e desatender sem maiores dores outros 2 que vão ser deslocados. A ideia do Ministério de Micro e Pequenas Empresas é uma das ideias, até porque já existiu esse ministério em outro momento. A do MDS, eu concordo com vocês que comentaram que é muita cara do presidente para ele entregar para um partido, vamos dizer, não da primeira hora, vou chamar assim, não precisa ser do PT. Já houve algumas sugestões. Vamos voltar ao modelo que já aconteceu. O Ministério da Assistência Social e o Ministério do Desenvolvimento Social, que ficaria com Bolsa Família, o Fome Zero, que já existiu, pode-se botar aí empreendedorismo, cooperativas, outras ações que têm o condão de fazer desenvolvimento social, mas não são assistência social estrito sensu. Mas eu acho que já foram desenhados mil fotografias para o presidente, 1000 possibilidades. Ele seguramente está matutando e na hora que ele se convencer intimamente que aquela é a melhor solução, ele vai anunciar. Todo mundo está contando que seja até amanhã, porque quinta-feira ele vai viajar para o Piauí. O fato dele ter dito hoje, antevéspera da viagem, que da criação do Ministério de Micro e Pequenas Empresas, eu, se fosse apostador, diria que essa deve ter sido um caminho que ele achou mais razoável. Não machuca ninguém, porque é um novo ministério que já existiu e atende, eventualmente, ou alguém que vai ser movimentado ou alguém que está chegando. Aí é um desenho que ele vai fazer. Mas eu queria insistir. Eu também queria saber o que vai acontecer. Mas apesar de dizerem, e eu falo muito com o presidente, são 45 anos de amizade, a amizade com ele, agora com Janja, mas eu não me arrisco a fazer alguém dar uma barrigada, como vocês chamam no jornalismo, porque é a cabeça dele que vai resolver. Opiniões ele já ouviu muitas e ele vai ter uma hora que lá no Palácio da Alvorada, refletindo, ele vai dizer, bom, é por aqui e vamos embora. Ele vai sair do palácio, vai chamar quem de direito para comunicar a boa notícia ou a má notícia
e aí nós teremos a reforma ministerial. É minha opinião sincera. Senador, mas tem algumas pautas importantes no Congresso Nacional. Uma delas o senhor participa, que é a reforma tributária no Senado Federal, mas pautas também que vão daqui para frente. A reforma tributária sobre a renda, depois a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Também não pode demorar muito, né? O presidente tem que tomar essa decisão pelo menos ao fim do ano. O senhor acha que setembro pelo menos sai? O que é a reforma ministerial? A reforma ministerial, isso. Bom, eu vou dar outro ditado que eu gosto muito, que eu digo sempre que é melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim. Então é melhor que resolva o mais rápido possível. Que aí chora quem tiver que chorar, ri quem tiver que rir, e o tempo vai acalmar os corações e as almas. Então, se depender da minha opinião, eu preferia que saísse até agosto. Quarta-feira ainda é... Quarta-feira. É dia 30. Então, porque senão ele vai viajar e já vai ficar para outra segunda. Semana que vem tem o 7 de setembro. Longe de mim querer apertar o presidente, tá? Não é meu papel. Eu estou só dizendo a minha opinião. Um conselho indireto aqui nas câmeras. Líder, eu queria te ouvir também sobre outros assuntos, a gente vai girar bastante aqui, mas eu queria te ouvir, a gente falou sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o que está pairando aí no entorno do presidente, as escolhas, os nomes, e também vem aí a escolha pela Procuradoria-Geral da República, né, pelo novo PGR. Eu gostaria de ouvi-lo, quais devem ser os perfis desses nomes a serem indicados, tanto para assumir a vaga do Aras, quanto futuramente para entrar no Supremo Tribunal Federal. Olha, no caso da PGR, até eu virei cabo eleitoral sem pretender do atual PGR, porque eu dei uma entrevista que eu só falei o que eu penso, uma verdade que acho que a maioria das pessoas concordam. O atual PGR, independente de outras avaliações, prestou um serviço à democracia ao desmontar a máquina da Lava Jato dentro do Ministério Público Federal. Isso, para mim, é um fato, não é um elogio, é um fato. E eu imagino que não deve ter sido fácil, porque houve a resistência da corporação, de quem estava lá atuando naquele formato, que hoje já está condenado por todo mundo, não o combate à corrupção, mas o endereçamento das investigações, tudo que foi feito e já foi revelado. Então, eu só faço essa constatação à atuação do atual PGR. O restante eu não entro no mérito, mas eu acho, se você me perguntar perfil, eu acho que tem que ter alguém que tenha a maturidade e até o conhecimento interno da casa para não deixar que eles se reaglutinem, que o mesmo sistema anterior, que estão lá as pessoas, se reaglutinem para a gente não viver de novo esse assunto. Para mim, essa seria o elemento principal de quem o presidente virá a escolher. Como não tem mais lista, porque na verdade nunca teve, ele é que aceitava a lista formada, não há dispositivo legal nesse sentido, na minha opinião, o que ele vai olhar é o perfil das pessoas e escolher. Tem vários nomes colocados e ele sabe que a posição da PGR é uma posição importante. No Supremo, sinceramente, como essa é uma escolha de 11 pessoas numa nação de 210 milhões de pessoas e não tem lista, eu acho que a escolha dele vai acabar recaindo sobre alguém, independente de padrinho, que eu acho que não é isso que prevalece. Pela experiência que ele já tem, eu acho que vai recair alguém que ele tenha confiança total nessa pessoa, que evidentemente tem que ter saber jurídico, tem que ter trânsito, tem que saber de Constituição, direito constitucional. Mas eu acho que principalmente é alguém que ele tenha, vamos dizer, confiança e uma abordagem razoável. O gênero não é requisito, senador? Como? O gênero?
Não, o gênero, repare, eu acho que alguém não irá para lá por ser gênero feminino. Agora, evidentemente, que é bem-vindo se vier alguém do gênero feminino, até porque está saindo uma mulher. Pegaria mal se fosse um homem? Não seria melhor se fosse uma mulher? Como? Não seria melhor se fosse uma mulher nesse caso? Porque é apenas uma mulher numa nação que tem maioria de população feminina? Não, eu acabei de dizer, será bem-vindo se escolher uma mulher. Por exemplo, nós na Bahia, na sucessão do Rui, elegemos um negro, o Jerônimo. Mas ele não foi para lá por ser negro. Ele é um negro que chegou ao governo. Então, eu acho ótimo que uma mulher chegue. Agora, aí eu preciso saber se tem alguma pessoa, mulher, que tem essas outras características de proximidade, de confiança. Por isso que alguém falou antes de eu entrar no ar, que ele não tem recebido. Eu acho que ele tem recebido pouquíssima gente, homem ou mulher, para discutir esse tema. Eu acho que vai ser mais da observação dele e de quem ele conhece. Então, ele conhece mulheres e homens operadores do direito. Em quem vai recair a escolha, eu não sei. O que eu quero dizer é o seguinte, é melhor, mas não é uma imposição, é isso que eu quero dizer. Claro, claro. Aí vai ser uma escolha dele. Senador, o senhor é o líder do governo no Senado Federal e tem acompanhado de perto a reforma tributária sobre a renda, que agora tem a expectativa de que seja votada pelo menos até o final deste ano. Que exceções podem entrar na proposta em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Que exceções? É isso que você perguntou? Para alguns setores, alguns benefícios fiscais, o que está em jogo nessa negociação? Ô Gustavo, vou dar minha opinião, tá? Eu não sou a Fazenda, vou dar minha opinião. Hoje, aliás, tivemos um bom debate no plenário do Senado da República, foi conduzido pelo presidente Rodrigo Pacheco, o Eduardo Braga estava lá e vieram vários governadores e governadoras que se posicionaram e alguns senadores também falaram. Se depender da minha opinião, eu não acho que tem que agregar setor nenhum, acho que deveria até diminuir. Porque as pessoas vivem uma ilusão. Quanto mais setor eu tirar da regra geral, os que ficarem vão ser mais penalizados. E ao fim e ao cabo, quem paga é o contribuinte, no setor A, B ou C. Então, eu acho que não se pode fazer uma reforma tributária onde a busca incansável é de ser exceção da regra. Exceção deveria ser uma exceção. Eu lembro que quando a presidenta Dilma mandou o projeto de desoneração, o foco dela era dar desoneração para quem tinha ou sofria competitividade internacional. Porque aí era lógico, se é o produto que vem de fora não tem essa taxação e o que tem de dentro tem, para dar competitividade a quem é de dentro, ela ia desonerar. A lista acabou subindo para 50 e tanto, 60 setores e acabamos com um problema fiscal. Essa lista já foi reduzida, hoje está em 17 setores. Então, é só a cautela que eu estou dizendo. Se de repente botarem 50, 60 setores na exceção, a alíquota de quem ficar dentro vai para o espaço. Inclusive, eventualmente, o IVA. Então, eu não acho que é por aí. É melhor achar uma alíquota razoável. E, por 25%, exemplo, mais ou menos? cesta básica está totalmente desonerada. Outros setores com esse mesmo peso de uma cesta básica para a maioria da população, tudo bem. Agora, se for excetuar tudo, quem ficar dentro vai pagar caro. Líder, muito obrigada pelo seu tempo, aqui pela conversa. Eu Seja que agradeço. Sempre bem-vindo ao Bastidores CNN. Manda bastidores pra gente, a gente gosta. Eu adorei. Então... Eu ouvi uma opção bom. de fofoca não, bastidores que eu Aí não depois conhecia. você conta um pouquinho mais pra gente. Até no casamento do Janja e da Lula. Eu não me arrisco tanto, porque senão eu posso levar uma bronca.
O bastidor é a fofoca institucionalizada, a fofoca que interessa, É líder. melhor. Muito Se o lobby fosse assim também institucionalizado, era um ganho para o país, como existe em outros países. Tava Mas eu adorei, bastidor. O Tava nome institucional resolvido. da fofoca. Tava resolvido. Obrigado, líder. Seja sempre Obrigado a bem-vindo. vocês.